Olá! Nessa aula nós vamos tratar do assunto potencial de ação. Nós, numa outra aula, já falamos do tema potencial de membrana e vimos que o potencial de membrana é um fenômeno presente em todas as células vivas, todas as células animais vivas, e é resultante principalmente da difusão de íons através da membrana, de potássio e de sódio, sobretudo de íons potássio, o que é consequência do forte gradiente de concentração desses íons criados pela bomba de sódio-potássio ou sódio-potássio ATPase. Bom, nessa nossa conversa de agora, nós vamos tratar do potencial de ação, que é um fenômeno que eventualmente pode resultar do potencial de membrana em certas células chamadas de células excitáveis. Especificamente, estamos tratando de células musculares e de células nervosas. Então, antes de mais nada, vamos recordar o que é o potencial de membrana. Então, tomando como modelo esta representação esquemática de um segmento de membrana celular, você percebe que no meio intracelular há uma quantidade proporcional de cargas elétricas positivas e negativas, representadas pelos diferentes íons, cátions e ânions. A mesma coisa acontecendo do lado de fora da célula, no líquido extracelular, quantidade equivalente de cargas elétricas positivas e negativas. No entanto, há uma concentração de cargas elétricas positivas ao longo da membrana pela face externa e uma concentração maior de cargas elétricas negativas ao longo da membrana na sua face interna. Então, esta separação de cargas é o que nós chamamos de potencial de membrana, o que nós já estudamos numa outra apresentação. Agora, nós vamos ver que essa situação pode sofrer uma mudança, na qual as cargas elétricas positivas passam a se concentrar não mais na face externa, mas na face interna da membrana, o inverso acontecendo com as cargas elétricas negativas, que passam a se concentrar no lado externo da membrana. No entanto, essa situação é temporária. Ela dura alguns milionésimos de segundo. Em determinadas células, esse processo pode ser um pouco mais prolongado, podendo durar algumas centenas de milionésimos de segundo. Enfim, esse é um processo que, a depender do tipo de célula, terá uma durabilidade variável, mas nós vamos tratar dessas características, dessas especificidades num outro momento. Então, vamos tomar como exemplo esse diagrama. Então, veja, nós temos aqui nessa reta, nesse eixo vertical, uma representação do potencial elétrico celular, do potencial de membrana. Aqui o Vm é o potencial de membrana. Bem, em primeiro lugar, considerando que nessa célula houvesse apenas a movimentação de íons potássio através da membrana, condição que já foi comentada na nossa aula sobre potencial de membrana, nós vimos que se o potássio se movimentasse, fluísse livremente através da membrana, não havendo a movimentação de qualquer outra partícula, nós teríamos um potencial de membrana de aproximadamente menos 94 milivolts. Isso é explicado pelo potencial de equilíbrio do potássio. Isto é, calculado o potencial de equilíbrio do potássio, levando em consideração as concentrações de potássio no meio extra e intracelular, nós teríamos que a difusão de potássio do meio intracelular para o meio extracelular seria interrompida quando o potencial de membrana atingisse esse valor de menos 94 milivolts. No entanto, considerando a situação do sódio, em que o potencial de equilíbrio dele é de mais 61 milivolts, né? E de onde nós tiramos esse mais 61 milivolts? Esse valor pode ser calculado com base nas concentrações
de sódio entre o meio extra e intracelular. Claro que esses valores, tanto mais 61 quanto menos 94, serão consequência dessa distribuição das concentrações iônicas no meio intra e extracelular. Portanto, se a concentração de potássio no meio extracelular aumentar em relação à concentração de potássio no meio intracelular, esse valor do potencial tenderá a um valor menos negativo, porque haverá uma menor tendência de difusão de potássio para fora da célula. Por outro lado, se a concentração de íons sódio no meio extracelular aumentar, havendo então um maior gradiente de concentração, esse potencial de equilíbrio terá um valor nominal maior. O inverso acontecendo se a concentração de sódio no meio extracelular se reduzir em relação à concentração intracelular, ou se a concentração no meio intracelular, por alguma razão, aumentar em relação à concentração no meio extracelular. Portanto, esses valores não são fixos. Eles são variáveis a depender da concentração desses íons no meio intra e extracelular. Então, considerando valores específicos que levem a estes números que estamos vendo aqui, a realidade nesse momento é esta. Então, nós temos que o potencial de equilíbrio para o sódio é de mais 61, o potencial de equilíbrio para o potássio é de menos 94. Mas o que é efetivamente o potencial de membrana? Bom, o potencial de membrana de repouso de uma célula, relembrando da nossa conversa da aula anterior, é uma média entre os dois fenômenos que nós analisamos anteriormente, a difusão do sódio e a difusão do potássio. Então, se nós sobrepusermos os dois fenômenos, nós teríamos uma média, um potencial médio de menos 86 milivolts. E como que nós chegamos a este valor? Nós chegamos a este valor aplicando a equação de Goldman-Hodgkin-Katz, que já foi apresentada numa outra aula, na aula de potencial de membrana. Então, este valor, note que ele é muito mais próximo ao valor do potencial de equilíbrio de potássio, que está em menos 94 milivolts, do que do potencial de equilíbrio para o sódio, que está em mais 61. Então, isso acontece porque a diferença de concentração para o potássio, ou seja, o gradiente de concentração para o potássio, é muito maior do que o gradiente de concentração para o sódio. Portanto, nessa soma, o peso, a influência da difusão do potássio terá uma importância maior na determinação deste número, e isto é calculado na equação de Goldman-Hodgkin-Katz. Bem, então este é o valor calculado. No entanto, o valor aferido por meio de um voltímetro, medindo a diferença de potencial através da membrana, não é este exatamente, mas seria em torno de menos 90 milivolts. Nós já analisamos essa situação também e vimos que este valor, diferente do valor calculado, se deve ao trabalho incessante da sódio-potássio ATPase, que contribui com um pequeno acréscimo de diferença de potencial, com uma magnitude aproximada de menos 4 milivolts, né? Tornando o potencial de membrana de menos 86 para menos 90 milivolts. Então veja que o potencial de membrana de repouso real está bem próximo do potencial de equilíbrio para o sódio e bastante distante para o potássio, e bastante distante do potencial de equilíbrio para o sódio. Então, esta é a realidade de uma célula média, especialmente das fibras nervosas. Agora, note o seguinte, este valor, menos 90 milivolts, também não é fixo. Assim como o menos 86 também não é fixo, como também estes outros, os valores dos potenciais de equilíbrio para o sódio e para o potássio, também não são fixos. Então, estes valores são válidos para certas concentrações desses íons através da membrana.
Já expliquei que, havendo variação da concentração desses íons, isso resultará numa variação dos valores do potencial de equilíbrio para o sódio e para o potássio. Então, o valor exato do potencial de membrana também será variável e será bastante influenciado por variações nas concentrações, especialmente dos íons sódio e potássio. Mas considerando, vamos supor que o valor efetivo do potencial de membrana seja este, de menos 90 mV. Então, nesta condição, neste potencial de menos 90 mV, nós temos uma situação tal que o potencial da célula está muito distante do potencial de equilíbrio para o sódio. Disso resulta numa tendência muito grande dos íons sódio de entrar na célula, porque o movimento de entrada de sódio na célula só é interrompido quando o potencial atinge mais 61, que é o seu potencial de equilíbrio. Então, enquanto esse potencial da célula estiver abaixo de mais 61, haverá uma tendência constante de entrada de íons sódio na célula. Por outro lado, o movimento de potássio através da membrana, que é majoritariamente de saída, esse movimento de saída de potássio só será interrompido quando o potencial da membrana alcançar este valor que corresponde ao potencial de equilíbrio para os íons potássio, neste caso de menos 94 mV. Ora, se o potencial de membrana efetivo for de menos 90 mV, ainda resta uma margem de 4 mV para que os íons potássio continuem saindo da célula. Então, nós temos uma situação tal neste valor de potencial que haverá uma constante entrada de íons sódio na célula e uma constante saída de íons potássio na célula. Ao mesmo tempo, a bomba de sódio e potássio faz essa correção de gradientes de concentração, constantemente bombeando 3 íons sódio para fora da célula e 2 íons potássio para dentro da célula. Então, somando tudo isso, temos que a manutenção deste valor do potencial de membrana é um estado que depende da soma destes fenômenos, tanto de difusão de sódio para dentro da célula, que é contínua, quanto também da difusão de potássio para fora da célula, também contínua, e ainda o trabalho incessante da bomba de sódio e potássio. Então, qualquer intervenção, qualquer mudança nas difusões, nos movimentos de íons sódio e potássio através da membrana irá impactar neste valor. Então, se nós, por alguma razão, de alguma forma, interrompermos ou diminuirmos o movimento de entrada de íons sódio na célula, o potencial tenderá a ficar mais negativo. Ou, se a entrada de íons sódio na célula se intensificar, esse potencial tenderá a subir. Por outro lado, se o movimento de saída de potássio da célula for interrompido, esse potencial tenderá a subir. Ou, se a saída de potássio da célula aumentar, esse potencial tenderá a ficar mais negativo. Então, esse potencial é influenciado por estes fenômenos. Bom, considerando tudo isso, agora sim, vamos tratar do que é o potencial de ação efetivamente. Então, nós podemos entender o potencial de ação como uma alteração transitória e rápida do potencial de membrana. Isto é, o interior da célula tende a ficar carregado com cargas positivas, enquanto que o exterior fica carregado com cargas negativas, mas esse é um processo reversível, é um processo temporário. Então, graficamente, nós vamos representar esse fenômeno da maneira que se segue. Então, temos aqui, e será sempre assim, a representação gráfica desse potencial, de modo que nós temos aqui no eixo horizontal
o tempo marcado em milionésimos de segundo, porque é um fenômeno extremamente rápido, e o eixo vertical, a voltagem da célula, graduado aqui em milivolts. Veja que da nossa conversa sobre potencial de membrana na outra aula, nós vimos que o potencial de membrana, o valor do potencial de membrana, leva o sinal da carga elétrica que prevalece no interior da célula. Então, o potencial de membrana de repouso, nós já vimos que é um valor negativo. Então, nós temos aqui que o potencial de repouso para esta célula hipotética é de menos 90 milivolts. Então, por algum tempo, antes do início do nosso experimento, da nossa observação, que seria esse momento zero, por algum tempo, antes desse experimento acontecer, nós observamos que o potencial de membrana da célula é negativo, isto é, o interior da célula é 90 milivolts mais negativo do que o lado de fora. Nesse desenho aqui em cima, há uma representação de um segmento de um axônio, de uma fibra nervosa. Então você nota que nessa etapa, neste momento que antecede ao fenômeno que nós vamos assistir, neste momento, nós encontramos a situação de uma célula em repouso. Então note que dentro da célula há um predomínio de carga elétrica negativa e do lado de fora um predomínio de cargas elétricas positivas. Então nesta condição aqui, no lado esquerdo da figura, a célula está em repouso, está com potencial de membrana de repouso. Agora, a partir deste momento zero, nós vamos aplicar algum estímulo na célula, depois nós veremos como podem ser esses estímulos. Nós vamos aplicar um estímulo na célula e essa célula sofrerá um fenômeno de inversão da polaridade elétrica. Veja que neste modelo aqui de cima, aqui do meio, você já nota a presença de carga elétrica positiva no meio intracelular e cargas elétricas negativas aqui no meio extracelular. Então, há uma diferença de potencial elétrico aqui através da membrana, mas os polos estão trocados. O polo positivo está dentro da célula e o polo negativo está fora da célula. Então, houve uma inversão da polaridade elétrica. Esta diferença de potencial elétrico será, neste caso aqui, registrada por um equipamento de registro que marcará aqui a voltagem detectada no meio intracelular em comparação com o meio extracelular. Graficamente, nós registramos isso aqui no gráfico, no registro da voltagem pelo tempo. Então, nós observamos que a partir do momento zero em que a célula é estimulada, começa a haver um aumento gradual e rápido do potencial elétrico intracelular. Então a célula vai ganhando cargas positivas, vai ficando cada vez com um potencial mais alto, menos negativo, até que ela se torna com um potencial nulo. O fenômeno continua agora com a inversão da polaridade elétrica, até que esse potencial alcance um valor máximo. Este valor máximo ocorre porque durante este processo, durante esta fase que nós chamamos de despolarização, há um movimento massivo de íon sódio do meio extracelular para o meio intracelular. Então veja, no slide anterior, estávamos comentando que há uma tendência constante dos íons sódio migrarem do meio extracelular para o meio intracelular, porque o íon sódio está o tempo todo tentando levar o potencial elétrico da célula para o valor do potencial de equilíbrio dele, em torno de mais 61 milivolts. Ocorre que em condições de repouso de uma célula como essa, de um neurônio, não há muitas passagens, muitos canais por onde os íons sódio possam atravessar a membrana
e levar então as suas cargas elétricas positivas do meio extra para o meio intracelular, de modo a elevar o potencial de membrana. Porém, no potencial de ação, ocorre um fenômeno em que a permeabilidade da membrana aos íons sódio subitamente aumenta enormemente, permitindo então um rápido influxo, uma rápida entrada de íons sódio na célula, elevando o potencial de membrana até um valor bastante alto. Buscando este valor, busca se aproximar ou chegar efetivamente ao potencial de equilíbrio para os íons sódio. Só que nós sabemos que, na medida em que os íons sódio entram na célula e provocam uma mudança nesse estado elétrico da célula, isso favorece que os íons potássio também comecem a deixar a célula com mais intensidade. Então, esse movimento de elevação do potencial de membrana, que é o resultado da entrada massiva de íons sódio na célula, encontrará uma oposição por meio da saída de íons potássio da célula por meio de passagens específicas para o íon potássio. Então, esse movimento de saída do sódio encontra uma oposição, portanto, fica mais difícil do sódio fazer com que esse valor alcance o seu potencial de equilíbrio. Uma outra razão pela qual durante esse fenômeno do potencial de ação, uma outra razão pela qual durante a despolarização o potencial da célula não atinge o potencial de equilíbrio do sódio é que, conforme vamos analisar posteriormente, ainda nessa nossa aula, os canais de sódio se fecham muito rapidamente. Eles se abrem rapidamente, dando possibilidade para que os íons sódio entrem na célula, mas esses canais também se fecham muito rapidamente. Então, esse movimento de entrada do sódio é muito breve e é interrompido antes que o sódio consiga alcançar o seu potencial de equilíbrio. Na verdade, seria muito difícil que ele alcançasse o potencial de equilíbrio, ainda que esses canais se mantivessem abertos por mais tempo, porque esta variação elétrica encontraria oposição na difusão do potássio, que se opõe a essa variação elétrica, né, do potencial de membrana. Bom, observe que no momento seguinte, atingido o pico desse potencial, ocorre um movimento inverso agora de retorno do potencial elétrico para o potencial de membrana de repouso. Este movimento de retorno nós chamamos de repolarização. E esse movimento de retorno ocorre por uma razão muito especial. Nesta fase de repolarização, a permeabilidade da membrana aos íons potássio aumenta brutalmente, permitindo que ocorra um movimento muito intenso de íons potássio do meio intracelular para o meio extracelular. Você já sabe da discussão sobre potencial de membrana que existe um forte gradiente de concentração para os íons potássio, que é muito maior do que aquele existente para os íons sódio, portanto, há cerca de 30 vezes ou 35 vezes mais íons potássio dentro da célula do que fora, enquanto nós encontramos 10 vezes mais sódio, aproximadamente 10 vezes mais sódio fora da célula do que dentro da célula. Portanto, a tendência de saída de potássio é muito maior do que a tendência de entrada dos íons sódio. E durante a repolarização, há uma possibilidade gerada pela abertura de canais iônicos específicos para o potássio, para que os íons potássio deixem a célula rapidamente. E quando os íons potássio deixam a célula, eles levam cargas elétricas positivas de maneira intensa, né, para fora da célula, buscando o seu potencial de equilíbrio. Então, este potencial vai descer até se aproximar o máximo possível do potencial
de equilíbrio para os íons potássio, que nós vimos no slide anterior, que seria alguma coisa em torno de menos 94 milivolts. Ocorre que quanto mais esse potencial se reduz, mais favorece a entrada de íon sódio na célula por meio de canais específicos para os íons sódio. Então, mesmo que a entrada dos íons sódio tenha sido interrompida por canais específicos aqui neste pico, né? A entrada dos íons sódio não fica completamente bloqueada. Existem outros canais por onde os íons sódio podem passar. Nós vamos ver isso em detalhes mais adiante. Então, na medida em que o potencial de membrana é recuperado durante a repolarização, como consequência de uma rápida saída de íons potássio da célula, há, com isso, também uma tendência de entrada cada vez maior de íons sódio na célula. Então, chega um momento em que o potencial de membrana da célula está indo em direção ao potencial de equilíbrio do íon potássio, mas a entrada contínua, porém em pequena quantidade de íon sódio na célula, se opõe a essa redução do potencial de membrana até atingir o potencial de equilíbrio dos íons potássio, né? E ao final desse período, ao final dessa etapa, esses canais iônicos por onde os íons potássio entraram, esses canais se fecham e a célula volta ao seu estado de repouso natural, ao seu potencial de repouso natural. Bem, essa explicação talvez não seja, provavelmente, certamente não é suficiente para que você compreenda com clareza esse fenômeno, mas nós vamos detalhar isso melhor nos slides a seguir. Bem, primeiro é preciso entender o seguinte: nas membranas das células há dois tipos de canais por onde os íons, tanto sódio quanto potássio, além de outros íons, podem atravessar a membrana. Existe um tipo de canal chamado de canal de vazamento, que é um tipo de proteína na membrana por onde há um fluxo livre de íons do meio intra para o meio extracelular e vice-versa. Então, existem canais de vazamento normalmente específicos, alguns são mistos, e por esses canais de vazamento, por exemplo, o íon sódio pode entrar e sair da célula. Por outros, o íon potássio pode entrar e sair da célula, né? Então, são canais iônicos que permitem o livre fluxo desses íons para dentro e para fora da célula. O que vai determinar se esse íon entre ou saia da célula é o gradiente de concentração do íon e também o gradiente elétrico. Então, se houver uma forte concentração de cargas elétricas negativas do lado de fora da célula, essas cargas elétricas negativas poderão atrair cargas elétricas positivas, como é o caso do próprio íon sódio. No entanto, como fora da célula normalmente existe uma grande concentração de íon sódio, então esse gradiente de concentração tende a mover, a empurrar o sódio para dentro da célula. Então, esses dois fatores, o gradiente químico e o gradiente elétrico, que são os fatores que determinam se o íon passa de fora para dentro ou de dentro para fora. Bem, estes são os canais de repouso de vazamento. Todas as células possuem esse tipo de canal de vazamento. Todas as células corporais. Agora, existe uma categoria específica de células, as chamadas células excitáveis, que são ricas nesse tipo de canal. São canais iônicos também, como os anteriores, porém, esses canais iônicos apresentam uma comporta. É como se fosse uma porta que abrisse ou fechasse em certos momentos
e que quando ela se abre, ela permite o fluxo de íons, quando ela se fecha, ela interrompe esse fluxo de íons. Então existem fatores, diferentes fatores que podem fazer com que esta comporta se abra, permitindo então o fluxo de íons. Portanto, existem canais com comporta, por exemplo, para os íons sódio, que quando abertos vão permitir o fluxo livre de íons sódio, majoritariamente, dadas as condições naturais da célula, de íons sódio do meio extra para o meio intracelular. Existem também os canais com comporta para os íons potássio, que quando abertos vão permitir um fluxo muito grande de íons potássio do meio intra para o meio extracelular. Assim também existem outros canais com comporta para outros íons, como por exemplo para os íons cloro e assim por diante. E existem ainda alguns canais que são mistos, né, para mais de um tipo de íon. Bem, aqui novamente é uma representação esquemática de um potencial de ação. Agora que você já tem um pouco mais de informação, vamos repetir o processo. E temos aqui, nesta situação, uma célula cujo potencial de repouso é de menos 70 mV. Então, esta célula vinha em repouso, com potencial de menos 70 mV, quando um determinado estímulo aconteceu, gerando então a abertura de canais iônicos específicos. Note o seguinte, o primeiro movimento a acontecer no potencial de ação é o movimento de despolarização. E você percebe que o potencial elétrico da célula, nitidamente aqui, está subindo, está ficando cada vez menos negativo até que ele se torne positivo. O que provoca esse potencial, essa despolarização, é a abertura de canais para sódio e a consequente entrada de íon sódio para o interior da célula, né? O movimento de íon sódio para o interior da célula, portanto, o influxo de sódio. Então, a despolarização ocorre por causa da abertura de canais específicos para o sódio, aquele tipo de canal que vimos anteriormente, os canais com comporta, e esse fluxo massivo de sódio para dentro da célula faz a célula ficar despolarizada. Esses canais que se abriram também se fecham muito rapidamente e na sequência são canais para os íons potássio que vão se abrir. Então os canais para o potássio ao se abrirem permitem uma saída muito intensa de íons potássio da célula, fazendo com que o potencial de membrana se reduza rapidamente. Este movimento é o que chamamos de repolarização, e essa redução é tão intensa que em condições normais, essa redução do potencial de membrana normalmente ultrapassa aquele potencial original, que era o potencial de membrana, e a célula chega a ficar com uma concentração de cargas elétricas negativas no meio intracelular ainda maior do que de início, numa situação que nós chamamos de hiperpolarização. E essa hiperpolarização ocorreu porque o movimento de saída dos íons potássio é muito intenso e ele busca um potencial bastante baixo, que é o potencial de equilíbrio dele, do íon potássio. Já discutimos que em condições normais é praticamente impossível, quando há numa célula normal, né, a repolarização, é praticamente impossível que o potencial de membrana atinja o potencial de equilíbrio para o potássio, porque este movimento encontra a oposição da difusão de íons sódio de fora para dentro da célula. Ora, mas não foi dito que os canais para o sódio se fecharam aqui neste momento, no pico do potencial? Sim, mas aqui nós estamos falando dos canais com comporta, mas além dos canais com comporta para os íons sódio e para os íons potássio, existe uma grande quantidade de canais, tanto para o sódio quanto para o potássio, na membrana celular, chamados de canais de vazamento, que são justamente aqueles
responsáveis pela manutenção do potencial de membrana de repouso. Isto é, numa célula normal qualquer, o tempo todo, durante o tempo todo, há entrada de íons sódio na célula e a saída de íons potássio da célula. Esse movimento, esse fluxo contínuo de sódio para dentro e de potássio para fora são os responsáveis pela geração do potencial de membrana de repouso. Discutimos isso no início dessa nossa conversa. O que nós estamos vendo aqui no potencial de ação é a participação de um tipo específico de canal iônico, que são os canais iônicos com comporta. Esta é a característica das células excitáveis, né? Especificamente dos neurônios e das células musculares, porque elas são dotadas desse tipo de canal iônico, enquanto que a maioria das outras células corporais não possuem esses canais. Então, as células excitáveis, como os neurônios, dispondo de canais com comporta para sódio e para potássio, quando os canais para o sódio são ativados, ocorre um rápido influxo de sódio na célula e ela se despolariza. Esses canais de sódio se fecham e rapidamente os canais de potássio se abrem. Os íons potássio deixam a célula em grande quantidade e ela se repolariza. E note que ao final da repolarização, o potencial pode ficar ainda mais baixo do que de início, fenômeno chamado de hiperpolarização. E veja que essa hiperpolarização, aos poucos, vai desaparecendo e a célula volta ao seu potencial de repouso. Por que isso aconteceu? Porque enquanto a célula se mantiver hiperpolarizada, haverá um movimento líquido, um movimento resultante maior de íon sódio para dentro da célula por meio dos canais de vazamento, não por meio dos canais com comporta. Então haverá um movimento maior de íon sódio para dentro da célula do que de íons potássio para fora da célula. Então haverá uma correção desse potencial de membrana até que ele se estabilize no potencial original, no potencial de membrana de repouso, como havia antes da célula ser excitada. Podemos analisar esse fenômeno de uma outra maneira, colocando aqui várias curvas expressando registros como se segue. O primeiro aqui é o potencial elétrico da célula, o potencial de membrana. Então veja, o registro já é conhecido, né? Você já se familiarizou com ele. Então você percebe aqui que a célula apresentava um potencial de membrana de repouso. Alguma coisa aconteceu que fez com que essa célula se despolarizasse rapidamente. Então temos aqui o início do potencial de ação, a célula se despolarizou e depois ela começa a se repolarizar e volta ao seu potencial de repouso. Bem, ela se despolarizou aqui, nós sabemos, por causa da entrada de íons sódio na célula, porque os canais de sódio se abrem, permitindo a entrada de íons sódio na célula. Vamos analisar a próxima curva. Aqui nós vemos o registro da condutância da membrana aos íons sódio e aos íons potássio. O que é condutância? Condutância é a capacidade que a membrana celular tem de conduzir corrente elétrica. E veja, quando um íon cruza a membrana celular, o que está acontecendo, na verdade, é a passagem de corrente elétrica, porque cada íon que cruza a membrana é uma carga elétrica se movendo através da membrana. Então, quando nós estamos lidando com essa fase da despolarização, e que nós já sabemos que isso acontece por causa de uma entrada muito grande e rápida de íon sódio na célula, o que nós estamos dizendo é que está havendo uma entrada de íon sódio, portanto, um aumento da passagem de cargas elétricas representadas pelo sódio através da membrana. Então, nós observamos aqui um aumento da condutância, representada pela letra G, um aumento da condutância dos íons sódio nessa fase, coincidindo com essa fase da despolarização.
Então você observa aqui um aumento rápido da condutância aos íons sódio, por causa da abertura dos canais de sódio, e depois uma redução progressiva dessa condutância em decorrência do fechamento dos canais de sódio. Observe que durante a fase da repolarização está havendo aqui um aumento da condutância aos íons potássio. Esse aumento da condutância aos íons potássio é o resultado da passagem de cargas elétricas representadas pelo íon potássio através da membrana celular. Então nós temos aqui um aumento da passagem de íon sódio, depois um aumento da passagem de íons potássio. Podemos observar isto, analisar isso de uma outra maneira, investigando aqui o que acontece com a corrente elétrica, analisada aqui em nanoamperes. Então nessa primeira fase, durante a despolarização da célula, em que ocorreu um aumento da condutância aos íons sódio, você observa aqui uma corrente elétrica no sentido de entrada na célula, uma corrente de entrada resultante da movimentação de íons sódio de fora para dentro da célula. Temos, portanto, uma corrente de entrada com uma certa magnitude. Esta corrente de entrada dos íons sódio será interrompida com o fechamento dos canais para os íons sódio. Mas essa corrente de entrada na célula será seguida de uma corrente elétrica de saída, um fluxo de cargas elétricas positivas para fora da célula, que é o resultado da difusão de íons potássio para fora da célula. Então, esse IK é a corrente de potássio para fora da célula. De uma forma mais alegórica, representativa, nós temos aqui embaixo a representação dos estados elétricos dos canais de sódio e potássio. Então, temos aqui os canais de sódio, aqui na primeira fileira. Abaixo nós temos os canais para potássio. E aqui a condição do canal em cada momento ao longo do potencial de ação da célula. Então note que quando a célula está em repouso, portanto antes do momento em que ela é despolarizada, quando a célula está em repouso, nós temos a seguinte condição: os dois canais, tanto para sódio quanto para potássio, estão fechados. Atenção! Estes canais aqui são os canais com comporta. Não estamos, neste caso aqui, representando os canais de vazamento. Considere que os canais de vazamento estejam presentes na célula, permitindo o vazamento de sódio para dentro da célula e de potássio para fora da célula, como usual. Então, este movimento de íons sódio e potássio através da célula é incessante. Está havendo constantemente entrada de íons sódio na célula e saída de íons potássio da célula, que é o que, no final das contas, irá produzir como resultado o potencial de membrana de repouso. Ocorre que, neste caso, nós temos uma célula excitável e as células excitáveis são dotadas de canais com comporta. Então, temos aqui o canal de sódio e o canal de potássio, ambos com comporta, isto é, esses canais têm duas condições. Aqui você vê o canal fechado, aqui também fechado, já que nesta outra situação você vê o canal de sódio aberto. Logo aqui abaixo você vê o canal de potássio também aberto. Então esses canais podem estar fechados ou abertos, a depender do momento do funcionamento da célula. Agora, note o seguinte, e não por acaso, neste desenho nós temos aqui duas comportas no canal para sódio. A comporta de ativação, localizada aqui nesta parte superior, e aqui a comporta de inativação na parte inferior. Obviamente, este é um desenho que tenta esclarecer esse fenômeno de uma forma mais compreensível, mas obviamente
na estrutura molecular do canal iônico, a coisa não é tão simples assim. Então, a estrutura do canal molecular é tridimensional e essas comportas são algo muito mais complexo do que parece nesta figura. Mas nesse momento, para facilitar a nossa compreensão, entenda que os canais iônicos para o sódio, os canais iônicos com comporta para o sódio, possuem duas comportas, uma chamada de ativação, outra de inativação. Já os canais para potássio só têm uma única comporta. Note que quando a célula sofre o potencial de ação na sua primeira fase, a fase de despolarização, os canais de sódio se abrem por meio da comporta de ativação, enquanto que os canais de potássio estão fechados. A abertura dos canais de sódio permite, então, esse aumento da condutância aos íons sódio. Você observa aqui essa corrente de entrada, esse fluxo de corrente, essa passagem de sódio para dentro da célula, trazendo cargas positivas, e você vê aqui o potencial da célula subindo. Então, isso aconteceu porque os canais de sódio estão abertos por meio da sua comporta de ativação. Essas comportas se mantêm abertas por algum tempo até que chega um momento em que ocorre o fechamento do canal de sódio. Veja, o canal de sódio se manteve aberto por um tempo através desse tempo, né? Por meio desses canais, o sódio passou de fora para dentro da célula. Uma grande quantidade de sódio passou para dentro da célula. Esse movimento de entrada de sódio para a célula é interrompido quando ocorre o fechamento do canal. Mas veja, o fechamento do canal aconteceu por meio de uma outra comporta. É como se nós tivéssemos duas portas aqui num estabelecimento, né? Num edifício de apartamentos, por exemplo. Você tem aqui uma porta que permite a pessoa entrar e depois uma porta que impede que pessoas, né, que visitantes continuem entrando no edifício. Mas a porta que fecha não é a mesma que se abriu de início. Então, existe uma segunda porta nesse canal, que é a comporta de inativação. Nessa próxima etapa, você nota que as duas comportas estão fechadas e, em seguida, quando a célula já restabelece a sua condição de repouso, você vê que a condição deste canal aqui é a mesma que ele apresentava lá no início, que é esta condição aqui. Então, nós temos, ao final, a comporta de ativação fechada e a comporta de inativação aberta. Então, veja, os canais de sódio passam por fases, por etapas no processo do potencial de ação. Ele tem aqui esse estado em que ele está fechado, depois ele tem esse estado aberto, né, que se mantém aqui, e depois esse outro estado fechado. Mas esse estado fechado aqui, nós vamos chamar de estado inativado. Este é um estado inativado. Aqui ele persiste inativado. E aqui ele volta a estar fechado. Nós vamos ver por que isso aqui acontece no nosso próximo slide. Já os canais de potássio estavam fechados. Na fase de repolarização, os canais de potássio se abrem. O potássio, então, flui para fora da célula. Você observa um aumento da condutância aos íons potássio e a célula se repolariza, seguido depois do fechamento dos canais de potássio. Parecem detalhes excessivos nessa sequência de etapas de funcionamento dos canais de sódio, mas compreender este fenômeno vai ajudar você a entender muitos mecanismos fisiológicos referentes à despolarização celular. Então, analisando novamente de uma forma
alternativa, nós vemos aqui o registro do potencial elétrico da célula, temos aqui o potencial de ação acontecendo, né? E vemos aqui as condutâncias para os íons sódio e para os íons potássio. Então, durante a despolarização, a condutância ao íon sódio aumenta, reduzindo-se, portanto, com o fechamento dos canais de sódio. E aqui em azul, você vê a condutância aos íons potássio aumentando e reduzindo ao longo do tempo, na medida em que a célula recupera o seu potencial de repouso. Em verde está representada uma relação entre as condutâncias de sódio e potássio, mas vamos nos ater à condutância pura, né? Para o sódio e para o potássio aqui, para não nos confundirmos muito mais. Bem, agora preste atenção. Esta figura representa os estados funcionais dos canais para o sódio, os canais com comporta. Veja, novamente, recorde que há dois tipos de canais iônicos nas células. Os canais de vazamento, que são aqueles que permitem o fluxo livre de íons entre os ambientes intra e extracelular. Todas as células possuem canais de vazamento, e é por meio desses canais de vazamento que se estabelece o potencial de membrana. Agora, as células excitáveis, e aí estamos tratando de células musculares e células nervosas, essas células apresentam canais com comporta. E aqui nós vamos analisar o comportamento, o funcionamento dos canais de sódio, os canais com comporta para o sódio, que acontecem nas células excitáveis, né? Tanto células nervosas quanto células musculares. Então, veja, temos aqui três estados do canal. Temos aqui o canal no seu estado fechado, quando a célula está em repouso. Neste caso, observe que há aqui duas... É um desenho, obviamente, ele está simplificando bastante a estrutura da molécula para que possamos compreender melhor. Já disse isso, a estrutura molecular é algo muito mais complexo do que isso, mas para que nós possamos compreender com mais clareza, existem duas comportas neste canal. Uma comporta chamada de ativação e uma outra chamada de comporta de inativação, né? Quando o canal está em repouso, quando a célula está em repouso, ele está fechado com a comporta de ativação. Quando essa célula é estimulada, a comporta de ativação se abre, permitindo o fluxo de íons sódio através do canal. Nós sabemos que, majoritariamente, o fluxo de íons sódio para dentro da célula é bem maior, né, do que o fluxo de íon sódio no sentido contrário. Então, o movimento efetivo, o movimento líquido, é de íon sódio para dentro da célula. Portanto, quando a célula está sofrendo a despolarização do potencial de ação, a situação é esta. O canal de sódio está aberto. Então, este canal, ao se abrir, permite a entrada de sódio, mas por um tempo muito curto, e logo em seguida este canal é fechado por meio de um movimento da comporta de inativação, que torna esse canal fechado nessa circunstância. Então temos aqui a célula em repouso e o canal fechado, carga positiva fora, carga negativa dentro. Quando essa célula é estimulada, o canal se abre, permitindo a entrada de sódio. Veja que já houve uma inversão da polaridade elétrica. Este canal é rapidamente fechado pela comporta de inativação e temos aqui a célula despolarizada e este canal está fechado. Quando este canal está fechado, mas com a comporta de inativação, nós dizemos que este canal está inativado. Ele não está apenas fechado, mas ele está inativado. Porque aqui ele está fechado, aqui ele está inativado. Qual a diferença?
Bem, é o seguinte, para que esse canal aqui sofra a sua abertura, é necessário que ocorra uma redução da amplitude da diferença de potencial elétrico através da membrana. Então veja que fora da célula temos carga positiva, dentro da célula temos carga negativa. Sabemos que uma célula em repouso terá um potencial de um certo valor, alguma coisa em torno de menos 70, às vezes até menos 90 milivolts. Então é o que nós chamamos de potencial de membrana de repouso. Ocorre que em certas circunstâncias, quando a célula é estimulada, seja por uma de três situações que causem esse estímulo, e essas situações podem ser um estímulo elétrico, um estímulo químico ou um estímulo mecânico, né? Digamos que essa célula sofreu um estímulo elétrico e cargas elétricas negativas começaram a fluir aqui pelo meio extracelular, anulando essas cargas elétricas que você vê aqui na face externa e assim reduzindo a amplitude desse potencial. Digamos que esse potencial de repouso era de menos 70 milivolts e com um estímulo elétrico, essa diferença de menos 70 caiu para menos 50 milivolts. Quando isso acontece, este canal aqui é estimulado a se abrir. Então ele passa desse estado fechado para esse estado ativado, isto é, aberto, permitindo o fluxo de sódio através dele. Porém, tão rapidamente quanto ele se abre, ele também se fecha, passando para o estado inativo. Bem, quando ele está nesse estado inativo, se nós aplicarmos um novo estímulo elétrico nessa célula, aplicarmos novamente um fluxo de corrente elétrica aqui na célula, este canal não irá se abrir novamente, porque ele está inativado. Antes que ele esteja pronto para se abrir novamente, ele precisará reposicionar a sua comporta de inativação na posição em que ela estava originalmente e colocar a comporta de ativação na posição fechada. Bem, este é um processo bastante complexo e que acontece sob duas circunstâncias. Para que este canal, então, passe dessa condição inativado e também insensível a estímulos para o fazer abrir, né? Para que este canal passe dessa condição inativado para esta condição fechada, né? Aqui ele está fechado, porém apto a responder a um novo estímulo. Aqui ele está fechado, mas inapto para responder a um novo estímulo. Então, para que ele passe desta circunstância, dessa situação para esta situação, duas condições são necessárias. A primeira condição é que este potencial elétrico da célula se mantenha num valor bastante negativo, isto é, esse potencial tem que descer para um valor próximo do potencial de equilíbrio dos íons potássio, alguma coisa abaixo de menos 60, menos 70 milivolts talvez. Então esse potencial precisa ficar, essa diferença de potencial precisa ficar bastante negativa. Outra condição que precisa haver é a passagem do tempo. É necessário um tempo para que estas comportas se reorganizem e se tornem, como está aqui nessa primeira condição, de modo que o canal passe da condição de canal inativo para a condição de canal fechado e, por conseguinte, responsivo ao novo estímulo. Então temos essas três condições dos canais de sódio nas células e é preciso dizer que esses canais são acionados por um único estímulo, que é a variação da diferença de potencial elétrico através da membrana. Por isso,
Esses canais são chamados de canais voltagem dependentes. São canais cuja abertura é estimulada por variação da diferença de potencial elétrico na célula. Então, quando essa variação da diferença de potencial atinge um certo valor, digamos que o potencial elétrico de membrana, o potencial de repouso da célula, em repouso seja de menos 70 mV. Se esse potencial subir até um valor, digamos que em torno de menos 50 mV, e cada célula terá um valor específico, mas alguma coisa em torno deste número, em torno de menos 50, menos 45 mV, ao atingir este valor, estes canais começam a se abrir. E ao se abrirem, eles permitem a entrada de sódio na célula. Então temos aqui a ativação deste canal voltagem dependente quando ele é adequadamente estimulado. Essa abertura dura muito pouco tempo. Durante esse tempo, o sódio passa para o interior da célula, aumentando a intensidade da despolarização. Mas esse canal passa para a condição de canal inativo muito rapidamente. E para que ele se torne novamente sensível ao novo estímulo, duas condições são necessárias. Quais sejam elas? Primeiro, que essa célula apresente um potencial de membrana bastante baixo. Isso vai acontecer durante a repolarização com a saída de íons potássio, e o potencial da célula chega a um valor como de repouso, às vezes até mais negativo do que o potencial de repouso, fase que nós chamamos de hiperpolarização. E será necessário também um tempo para que tudo isso seja organizado e o canal iônico de sódio passe da condição de canal inativado para canal fechado. Bem, então estas são as situações que acontecem com os canais voltagem dependentes de sódio. Os canais voltagem dependentes para o potássio têm um mecanismo de funcionamento mais simples, e eles só têm duas condições: canal aberto e fechado, diferente dos canais de sódio, que tem a condição fechado, aberto e inativado. Um conceito muito importante dentro deste capítulo de potencial de ação é o conceito de período refratário, e isso tem muito a ver com aquele comportamento dos canais de sódio voltagem dependentes. Então veja o seguinte, vamos observar esse experimento feito com um tipo de célula excitável. Então nós vamos observar aqui o comportamento da condutância aos íons sódio por meio da membrana de uma célula excitável qualquer. Veja, nós não estamos analisando aqui, nessa curva, o potencial de ação da célula. Aqui nós estamos analisando a condutância, isto é, quanto de íon sódio cruza a membrana da célula num determinado tempo. Então veja, o potencial de membrana da célula no momento inicial era de menos 60 mV, e assim estava, menos 60 mV. Enquanto o potencial era de menos 60 mV, a condutância aos íons sódio, isto é, a quantidade de íon sódio que cruzava a membrana, era esta que está registrada aqui. Neste momento que estamos observando aqui, houve a aplicação de um estímulo elétrico na célula, por meio de um instrumento que infunde cargas elétricas na célula. Nós assistimos aqui a introdução forçada de cargas elétricas na célula por meio de um equipamento, de modo que nós aplicamos durante todo esse período de tempo uma carga elétrica positiva na célula. Isto é, nós forçamos uma despolarização da célula durante este período de tempo. Então, quando nós elevamos o potencial da célula de menos 60 para 0 mV, você observa instantaneamente um aumento da condutância aos íons sódio até alcançar um pico e depois uma redução progressiva dessa condutância. Ora, o que explica esse aumento da condutância?
é exatamente a abertura dos canais iônicos voltagem independentes para o sódio. Ou seja, esta célula estava em repouso até este momento. Nós aplicamos um estímulo elétrico, forçando a elevação do potencial elétrico da célula de menos 60 para zero. Então, nós despolarizamos a célula de forma forçada. Essa despolarização sensibilizou os canais de sódio voltagem independentes que se abriram e, na medida que eles se abrem, a condutância aos íons sódio aumenta até atingir um pico, depois se reduz. Então veja que a abertura dos canais de sódio é um processo gradual. Vai aumentando gradualmente até chegar a um máximo e depois esses canais vão se fechando gradualmente. Isso é observado aqui pela redução da condutância até que se retorna à condição de repouso. Muito bem. Em sequência, em seguida, nós aplicamos um novo estímulo igual ao primeiro, um novo estímulo na célula. E note que ela teve uma resposta muito discreta na condutância aos íons sódio. O que é que explica essa baixa resposta à condutância aos íons sódio neste segundo estímulo em comparação a essa grande resposta neste primeiro estímulo? A resposta é que quando nós aplicamos este segundo estímulo com um intervalo de tempo muito curto, nós encontramos a maioria dos canais de sódio naquela condição em que eles não respondem a um estímulo, condição que nós chamamos de canal inativado, e, portanto, não houve a nova abertura dos canais de sódio de forma massiva, como aconteceu aqui no primeiro estímulo, embora alguns canais tenham respondido, mas essa resposta foi discreta. Portanto, esta condição em que a resposta foi muito pequena, nós encontramos esta célula refratária a esse estímulo. Então, se nós aplicarmos um estímulo aqui, esse estímulo 2, esse pulso 2, como aconteceu no estímulo 1, neste momento nós não encontramos uma boa resposta, ou quase nenhuma resposta. Portanto, esta célula está refratária a este estímulo, ela não responde com a abertura dos canais de sódio. E por que não? Porque passou-se muito pouco tempo insuficiente para que os canais de sódio se recuperassem do último potencial de ação que a célula sofreu. Então, as células ainda estão com os canais inativados. Se nós repetirmos o experimento aqui na curva abaixo, aplicando o segundo pulso com um intervalo de tempo maior do que aconteceu na primeira situação, vocês já observam um aumento maior, mais significativo da condutância aos íons sódio. Isto é, se nós respeitarmos esse tempo e aplicarmos o pulso com um intervalo de tempo maior do que na primeira situação, nós vamos ter uma resposta à condutância aos íons sódio maior do que no primeiro experimento. Isto porque nós permitimos que houvesse passado tempo suficiente para que uma quantidade maior de canais de sódio saísse da condição de canal inativado para a condição de canal fechado e, portanto, responsivo a um novo estímulo. E, finalmente, se nós esperarmos um tempo ainda maior e aplicarmos um segundo estímulo, nós vamos ver que a resposta ao segundo estímulo, já neste terceiro experimento, é idêntica à resposta ao primeiro estímulo feito aqui neste terceiro experimento. Então, nós temos que, nesta situação, o período em que a célula não responde ou responde muito mal ao segundo estímulo, este período todo aqui que foi transcorrido, nós chamamos de período refratário. Então, o período refratário é um período em que a célula não responde a um novo estímulo ou responde muito mal, porque muitos dos canais de sódio voltagem independentes ainda não retornaram para a sua condição de canais fechados, mas eles estão
na condição de canais inativados. Então aqui nós temos a grande maioria dos canais na condição de canais inativados. Aqui alguns canais já estavam responsivos, estavam, portanto, fechados e responsivos a um estímulo. E aqui no terceiro experimento, finalmente os canais já estavam todos recuperados e prontos para atender ao novo estímulo. Então, período refratário é um período de tempo em que, se a célula receber um estímulo, antes de os canais de sódio estarem completamente recuperados do estímulo anterior, essa célula pode provavelmente não responder a este segundo estímulo. Então, nós chamamos isso de período refratário. Esta figura é muito interessante porque ela mostra um experimento utilizando-se uma técnica chamada de volta de Clamp. Volta de Clamp é uma técnica eletrofisiológica em que o pesquisador fixa uma voltagem em uma célula. Então ele consegue pegar uma célula excitável e, por meio de um eletrodo, ele consegue injetar nessa célula tanto cargas elétricas positivas ou cargas elétricas negativas, na intensidade desejada e pelo tempo que ele escolher. Ao mesmo tempo, neste experimento, por meio de um segundo eletrodo, este que você vê aqui, é feito o registro do potencial elétrico da célula enquanto o experimento é executado. Então, esta aqui é a técnica de volta de Clamp. Então, por meio dessa técnica, nós vamos estudar o comportamento elétrico da célula por meio da injeção de carga elétrica positiva, negativa, com baixa ou alta intensidade nesta célula. Então, vamos interpretar a figura. Aqui nessa parte de baixo, você observa o potencial elétrico da célula. De início, antes de iniciarmos o experimento, este eletrodo não havia sido inserido no neurônio. Então, o neurônio é disposto em um banho em que ele se mantém viável, vivo e funcional. E o pesquisador, por meio do auxílio de um microscópio, ele consegue aproximar um eletrodo, que é este aqui, de registro, do neurônio e introduzir esse eletrodo no neurônio, fazendo com que ele registre o potencial elétrico celular. Então você acompanha aqui, nessa figura, que durante todo esse tempo, o eletrodo ainda não havia sido inserido no interior do neurônio. A partir do momento em que o eletrodo é inserido no neurônio, imediatamente você assiste aqui a uma redução do potencial elétrico, indicando que o potencial elétrico intracelular é negativo e da ordem de 65 mV. Então é isso que está acontecendo aqui. Enquanto que este outro eletrodo, durante todo esse período de tempo, estava desligado e nenhum tipo de corrente elétrica foi inserida na célula. A partir dessa primeira linha branca, você observa que, por meio deste eletrodo de injeção de corrente, o pesquisador aplicou um pulso elétrico, injetou corrente elétrica negativa na célula por um tempo determinado, o que resultou numa alteração do potencial de membrana, como se segue aqui embaixo. Então, este eletrodo de registro acusou esse estímulo e mostrou uma redução do potencial de membrana que se manteve pelo tempo em que o estímulo foi realizado. Uma vez cessado o estímulo, como você vê aqui, o estímulo é abruptamente interrompido e você observa que o potencial de membrana retorna à condição original. Note um detalhe: este potencial celular não acompanhou o mesmo formato desta onda quadrada do estímulo elétrico, mas a redução do potencial foi gradual. E essa redução gradual aconteceu porque a redução do potencial da célula encontra resistência oferecida pela
entrada adicional de íons sódio na célula quando o potencial celular é reduzido. Ou seja, se nós reduzimos o potencial de membrana da célula, criamos condições mais favoráveis para a entrada de mais íons sódio na célula, porque a tendência do sódio é buscar o seu potencial de equilíbrio. Quanto mais negativo for o potencial celular, mais intensa é a entrada de sódio na célula por meio dos canais de vazamento. Então, quando o estímulo é desligado, a célula volta para o estado de origem como resultado de uma entrada de um sódio na célula que vai reduzindo gradualmente e assim o potencial vai reduzindo, vai se elevando novamente, né, de volta ao valor de repouso. Neste segundo estímulo, você nota que ele é mais intenso do que o primeiro, tem o dobro da intensidade que o primeiro, e você observa que o comportamento da célula é idêntico ao anterior, ao evento anterior, porém com uma intensidade maior. Então você nota que o potencial de membrana é forçado para um valor mais negativo, então isso é determinado pela injeção de corrente elétrica negativa na célula, por meio dessa técnica de voltage clamp, e assim a célula assume um novo valor. Uma vez cessado o estímulo, a célula retorna gradualmente ao valor de potencial de membrana de origem. Agora vamos injetar corrente elétrica positiva. Injetando-se uma carga elétrica positiva de baixa intensidade na célula, você vê que o potencial sobe, assume um novo valor. Veja que ele resiste a subir, e ele resiste porque na medida em que nós elevamos o potencial de membrana, a célula tende a ganhar, ou melhor, a aumentar a perda de íons potássio para o meio extracelular, e essa saída de íons potássio faz com que essa elevação do potencial encontre uma certa dificuldade para se manter. Mas a injeção de corrente elétrica se mantém e a célula atinge um novo valor de potencial de membrana. Uma vez cessado este estímulo, a célula volta ao seu potencial de membrana de repouso, havendo um retorno ao equilíbrio de difusão de íons, tanto de sódio quanto de potássio, para que a célula mantenha seu potencial de repouso em condição natural. Agora nós vamos aplicar um próximo pulso positivo, porém com uma intensidade maior do que o anterior. Note que o potencial sobe gradualmente, mas subitamente agora assistimos a um potencial de ação acontecendo. Porque houve um potencial de ação aqui nesta situação, com este nível de estímulo, e não houve aqui com este outro nível de estímulo. A resposta é que neste segundo estímulo positivo, a intensidade dele foi tal que o potencial subiu até atingir essa linha vermelha. Essa linha vermelha está representando aqui o que nós chamamos de limiar da excitação, ou limiar de excitação. O que significa isso? Significa que a partir deste potencial elétrico, os canais de sódio voltagem dependentes, aqueles que têm 3 comportas que nós discutimos anteriormente, esses canais são acionados e são estimulados a se abrirem. Eles se abrem de forma instantânea, porém não simultaneamente, mas de forma gradual, mas rápida, levando a um rápido movimento de sódio para dentro da célula, resultando então na despolarização. Como já foi discutido, esses canais de sódio fecham rapidamente, seguindo-se a abertura dos canais de potássio voltagem independentes, e daí a célula se repolariza. Não apenas se repolariza, mas ela se hiperpolariza, como você vê aqui. Como o estímulo positivo ainda é mantido por um tempo adicional, após o potencial de ação, você vê que a célula está hiperpolarizada, mas sofrendo esse estímulo, este potencial sobe novamente até se aproximar uma segunda vez do limiar de excitação. Antes que
este potencial alcance efetivamente o limiar de excitação, o estímulo é desligado e a célula volta ao seu potencial de repouso. Então veja que a célula quase sofreu um segundo estímulo, mas o estímulo foi desligado antes que ela sofresse esse segundo potencial de ação. Agora, com esse estímulo mais intenso, veja que ela alcança o limiar de excitação num período de tempo mais curto do que aconteceu neste primeiro potencial de ação. E quando este limiar de excitação é alcançado, novamente um potencial de ação ocorre, a célula despolariza, hiperpolariza e, mantido o estímulo, ela volta a subir o seu potencial de membrana e, neste caso, ela atinge o limiar de excitação por uma segunda vez. E ela sofre um novo potencial de ação, uma despolarização, uma repolarização, uma hiperpolarização e, mais uma vez, ela tenta retornar ao limiar de excitação por uma terceira vez quando o estímulo é desligado. E, finalmente, aqui você vê um estímulo ainda mais intenso, fazendo com que o tempo necessário para atingir o limiar de excitação seja mais curto, a célula se despolariza e sofre um potencial de ação uma vez, duas vezes, três vezes e quase uma quarta vez. Bem, o que estamos assistindo aqui é que, a depender da intensidade do estímulo, a célula pode sofrer um potencial de ação num período mais precoce do que numa condição em que o estímulo seja mais fraco. Então veja aqui, o estímulo foi mais forte, o intervalo entre os potenciais de ação foi mais curto do que aqui, quando o estímulo foi mais fraco. Você pode estar se perguntando, ora, mas e o período refratário? Aonde entra aí? Não estaria a célula refratária a um novo estímulo e, portanto, inviável para sofrer um novo potencial de ação? Bem, acontece que o período refratário que nós discutimos anteriormente é válido e está presente aqui. Porém, o período refratário que nós estudamos anteriormente é conhecido como período refratário absoluto e é resultado da falta de resposta da célula por causa da inatividade dos canais de sódio voltagem dependentes. Mas isso dura muito pouco tempo, dura o tempo que dura o potencial de ação da célula. Uma vez que o potencial de ação tenha finalizado, acabou o período refratário. Mas, ainda assim, note, neste caso aqui, a célula demorou a responder. Nesta outra situação, com um estímulo mais forte, ela respondeu mais rapidamente. A diferença entre uma e outra situação, ou entre essas três situações, é que a célula, além do período refratário absoluto, apresenta um outro período refratário que se segue ao período refratário absoluto, chamado de período refratário relativo, que é o seguinte: quando a célula se repolariza, ela está com um potencial elétrico muito baixo e ela vai demorar um certo tempo para subir, quando estimulada, para subir novamente até o limiar de excitação. Quanto mais hiperpolarizada ela estiver, mais tempo ela levará para alcançar o limiar de excitação. Ou, de outra forma, quanto menor for o estímulo, mais tempo ela levará para alcançar o limiar de excitação. Então, neste caso aqui, com este primeiro estímulo, sendo ele de intensidade mais baixa entre esses três que foram capazes de evocar um potencial de ação, como esse estímulo foi fraco, a elevação do potencial de membrana demorou muito tempo para atingir por uma segunda vez o limiar de excitação, razão pela qual não houve um segundo disparo. Porém, já neste estímulo a seguir, mais forte,
ela não apenas atingiu o limiar de excitação mais rapidamente na primeira vez, como ela conseguiu atingir o limiar de excitação por uma segunda vez, porque esse estímulo era mais intenso e fez com que ela saísse da fase de hiperpolarização até chegar ao limiar de excitação num prazo mais curto, e assim ela conseguiu um segundo potencial de ação, mas não conseguiu um terceiro. Porém, se nós aumentarmos a intensidade do estímulo ainda mais, nós vamos encontrar então uma resposta um pouco diferente. A célula alcançará o limiar de excitação muito mais precocemente, ela sofrerá um potencial de ação, se hiperpolarizará e alcançará o estímulo, o limiar de excitação por uma segunda vez e depois por uma terceira vez e quase por uma quarta vez. Bom, então o que isso nos diz? Que a depender da intensidade do estímulo, um novo potencial de ação pode acontecer mais precocemente até que ele se aproxime do limiar do período refratário absoluto. Agora, um intervalo mais curto do que o período refratário absoluto já não é possível, porque a célula simplesmente não responderá, porque os canais de sódio voltagem independentes estarão inativos. Mas, quando a célula já passou pelo período refratário relativo, pelo período refratário absoluto, e está nesse período de tempo que se segue ao período refratário absoluto, que nós chamamos de período refratário relativo, a depender da intensidade do estímulo, a célula pode produzir um novo potencial de ação num período mais curto, se esse estímulo for mais intenso. Mas chegará um momento em que essa frequência será tão alta quanto o período refratário absoluto permitir. E aí, a partir desta frequência máxima, um aumento adicional de frequência será impossível, porque a célula simplesmente não irá responder, porque os canais de sódio voltagem independentes estarão inoperantes.